Paz e adoração, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao MRD Cast. Estamos no ar! Uou! Uou! Eu sou o Jefferson, mais conhecido como Manel. Manel feio da... E aqui ao meu lado, ele, senhoras e senhores, o cara, o chefe, o cara mais amável da crosta terrestre. O cara que ama como Cristo. Aleluia. Cláudio Souza. Ei! Jesus amado. Cara, me constante desse E do meu outro lado aqui, ele que foi selecionado para o grupo seleto dos pais frescos que não Aleluia. dormem, porque Glória a tem Deus, cheio de um olheiras. recém-nascido Volta Deus. em casa. José Soares, mais conhecido como Cido. Aleluia. Glória a Vamos que Deus. vamos, galera. Pai novo também, sim. Pai fresco. Pai fresco. É. E aqui eu queria tirar uma onda do meu amigo Manel. Estamos no ar, gente. Que o José apareceu lá na casa dele com toda Trazendo alegria. vida e Trazendo alegria. vida. Que alegrou não só a casa dele, mas as nossas casas também. Todos Aleluia. Estamos felizes por você, Manel. Deus abençoe. Deus cara. está reescrevendo uma Nos história fez chorar, maravilhosa. né? Nos fez chorar. Nos fez chorar. É isso A aí. nossa gente. alegria, a sua alegria, a nossa alegria. E o seu Aleluia. choro é o nosso choro. Amém. Tamo junto. Até depois do fim. Ele vai começar a chorar. Pessoal, vocês já viram aqui, né? Ah, Jesus. Nós estamos no nosso podcast, Sim. né, chamado MRD Cast. Vocês vão se divertir muito, vocês vão conhecer a nossa história, vocês vão conhecer bastante coisa, vão isso ter aí. muitos convidados muito interessantes, mas hoje, senhoras e senhores, o nosso convidado é quem? Quem? Quem, Quem? Manel? Quem? Quem? Raimundo Nonato. E não estava combinado. Não estava combinado. Ó, hoje o nosso entrevistado é a Missão Rio de Deus. Rio de Deus, que é um presente para a nação brasileira. A gente não fala isso com vaidade, Sim. porque nós sabemos quem nós somos, Verdade. né, Cláudio? Mas a gente também reconhece que há um manto sobre nós, né, Cid? Amém. Sim. Sim. Há um manto sobre nós que não foi a gente que escolheu. Não. Não houve nada que a gente tenha feito para poder ter isso sobre nós. Sim. E nós estamos aqui para servir, né? Amém. Então, vocês vão conhecer um pouco da nossa história. Vocês vão conhecer um pouco de algumas presepadas. Também. 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 Faz E parte. Bastante, né? Tem bastante. Tem muita história Eu lembrei engraçada. de uma esse dia. Não. eu vou Já começa colocando na mesa, vai. Vai lá. Já Vou que contar uma começou. história massa. A gente foi fazer uma missão uma vez no Beato Helena Guerra e eu lembro que naquele dia, hoje não tinha água, cara. Não tinha água. Você não vai falar. Não tinha água lá. Eu não sei se vocês se recordam disso, mas eu lembro que a galera ficou apavorada. Por quê? Porque como era um evento aberto, a galera ia usar o banheiro, mas não tinha água. Aí o Silvio Macedo, nosso amado Eu irmão lembro que Silvio tava lavando lá Macedo. também o chão, né? E a gente tava pegando água na minazinha que tinha lá no, Então, no balde, né? E aí, aquele desespero, o Wilson entrou em contato com o Silvio Macedo entrou em contato com o caminhão-pipa lá, ele Sim. fez os trâmites lá e mandaram o caminhão-pipa. Eu lembro. Só que para chegar, Manel, do caminhão-pipa até a caixa d'água, era acho que uns 50 metros, cara. Sim. Por aí, porque era no fundo, né? por aí, por aí. Quem conhece o Beato Helena Guerra sabe que a Onde caixa as d'água é lá no caixas fundo. ficam É. lá. Sim, sim. E aí o nosso irmão José, Cido. Cido, ele joga o hidrante nas costas, vai até o fundo e encaixa dentro da caixa d'água. Abre. Aí ele grita, abre! Aí o cara abre o hidrante, mas acho que o cara abriu na potência máxima. E Na velocidade 5. na velocidade 5. E o bicho grita, desliga! Desliga. E aí de mangueira pro lado, mas daqui a pouco ele abraçou a mangueira e começou a rolar no chão. No meio da terra, rolando com o hidrante.
E vai para um lado, vai pro outro. Só que, cara, Meu Deus, cara. como Deus é impressionante. Meu Né? Deus é bom, cara. Deus tocou o Michel. Meu Deus é bom demais, Manel. Sim, Porque não. assim, eu gritei pro cara, abre! Quando o cara abriu, ligado um motor e um barulho insuportável, cara. Nem eu gritando, desliga! Desliga! E, cara, Ninguém o cara não ouvia. ouvia. O cara não ouvia. E eu falei, meu Deus, eu tô nessa empreitada sozinho, você me ajuda assim. Começou a orar, rolando com a mangueira no barro. Cara, e eu segurava aquela mangueira de um jeito, rapaz. Aquela mangueira era mais forte que eu e ela me jogou E pra você fora é da forte, né, Ciro? caixa. Ela me jogou pra fora da caixa, assim, eu saí água pra tudo quanto é lado. Por que eu disse que Deus é bom? Deus mandou um anjo lá, rapaz, chamado Michel. Nosso Que baixista. o Michel me ajudou a segurar aquela mangueira, mas E o Michel, ele falou assim que ele tava lá dentro nós do... dois segurando, Então. a gente apanhou da mangueira. Eu e o Michel. O Michel tomou a sua também. E o Michel falou assim, Maravilhoso. eu tava lá dentro. O Michel falou assim, eu tava lá dentro lá do Enem na Guerra, e aí sentiu aquela inspiração assim, ó, vai até o José. Foi meu anjo da guarda que foi lá e chamou Vai até ele, o cara. Ciro. Não é possível. Quando o Michel chega, ele olha assim, tá o Ciro rolando no chão. Ele não sabia se era uma anaconda que ele tava querendo engolir o Ciro. Nossa! Nossa! Nossa. Cara, e Cara, assim, esse dia foi impressionante, fantástico, cara. e aí você vai até o cara, ô mano, desculpa aí. Eu fui até o cara, num ódio, rapaz. Ô Senhor, Deus que me perdoa, Senhor. Mas eu fui num ódio daquele cara. Porque ele sabia que estava sozinho. Por que ele colocou aquele troço tão rápido daquele jeito? Numa raiva, ele, desculpa, cara, desculpa, e não sei o quê, mas aquele foi aquela desculpa. Sim, Desculpa meio, sarcástica. com aquele sorrisinho de lado assim. Eu, filha Aquela da mãe, desculpa cara. de quem tava curtindo Tava aquela curtindo. imagem, né? Ô, cara, Mas essa foi boa, essa é a história. se eu não me engano, eu não sei se era feriado Eu tinha esquecido dessa ou se era um história. domingo. É, uma coisa assim. E o cara, imagina esse cara indo até lá no feriado, o cara falou, o quê, mano? Os caras me tiraram. Vou me divertir. Vou me Exato. divertir. E ele se divertiu. Galera, essa é uma das histórias. Essa é uma das Tem- histórias. Isso dá corte, hein? Isso dá corte. Tem umas pesadas aí que Tem umas depois a pesadas. gente vai liberar pro pessoal pra Sim, conhecer. isso é nóis. Mas vamos falar de coisa boa também, Sim. que é o seguinte, tem muita gente que quer conhecer. Como que surgiu a Rio de Deus, Cláudio? De onde veio? Porque já começou como comunidade, começou como banda, né? Então, fala aí um pouquinho pra Eu peguei um gente. café e nem ofereci pros meus irmãos. Deixa Deus te usar, ó. Serve nós aqui. Um café. Que a questão é o seguinte, antes da Rio de Deus, todo mundo aqui era roqueiro, né? Todo mundo tinha uma banda de rock, né? Participava aí dos festivais, Código SOS, Âncora. né? A realidade, assim, Mas Deus nos atraiu, né? De alguma Sim, forma Deus nos sim, atraiu, né? Sim. sim. Até no grupo de oração, né? Porque... Mas enfim, fala aí. É que aí começa aí, né? Começa a experiência, cada um tendo sua experiência de maneira uma experiência pessoal. Sim. E Deus criou um caminho para que a gente se encontrasse, né? Havia um desejo muito grande na gente de querer Verdade. cooperar com o reino de Deus, de querer fazer a vontade de Deus. Havia um clamor dentro de nós, um desejo muito grande Sim, de agradar de algo ao Senhor, né? demais, né? Porque todo mundo era servo de grupo de oração, sim. cada um na sua realidade, Cada um, na sua paróquia. E Deus estava gerando um mesmo sentimento Mesmo em sentimento. pessoas que Isso, de lugares diferentes. né? Diferente. Fantástico. E o que é impressionante é assim, porque eu tinha essa expectativa, né? Deus falava assim, ó, eu vou trazer pessoas para caminhar junto com você. Inclusive, Deus te falava isso aqui, Aqui, nesse estúdio, nesse lugar. onde está sendo gravado. Caramba. Foi aqui que tudo começou, né? Eu lembro que uma vez eu estava aqui muito triste, porque mediante a palavra que Deus tinha dado, a gente, cara, como a gente é impressionante, a gente não tem a paciência do Sim, esperar de Deus, né? Porque Deus, ele... Somos ansiosos demais.
uma fruta, ela amadurece no seu tempo, né? No seu devido tempo. E assim também a obra de Deus nas nossas vidas. Deus ele não vai colocar algo na nossa mão se antes ele não tiver nos preparado para isso, né? E o que Deus fez? Deus ele foi juntando. Deus trouxe, no princípio, no começo era eu e o Michel, mas a gente não era um ministério, era mais lance de banda, né? Vamos montar uma banda para, sabe? Mas a palavra profética já tinha sido liberada. Sim. Mesmo a gente ainda sendo tão assim Tardio, tardio e novo, e no imaturo, sentido, né? imaturo, é. Maturidade. E aí, cara, eu lembro que a gente iniciou como banda, né? Sim. Como banda. E assim, ouvindo o Espírito, ouvindo Deus, porque até para montar banda, Deus falou assim, ó, não adianta, eu vou trazer pessoas para caminhar com você. Agora, o grande lance, Rogé e Cido, que é impressionante, é que assim, Deus, ele não se importou em falar assim, ó, porque até então o nosso desejo era o quê? Fazer algo para Deus. Deus falou que ia trazer. Só que no nosso entendimento era banda. Mas a gente não tinha a profundidade do ofício, Sim. da profecia, Sim. né? De tudo aquilo que Deus depois foi construindo no decorrer dos anos. Mas o Missão Rio de Deus nasce como um ministério de adoração, né? Eu lembro que uma vez o Rogério Soares, inclusive o Rogério Soares, seu lugar está reservado na mesa. Nós queremos você Abraço, aqui, tá? velho. Poxa, E ele tinha pregado no meu grupo de oração. E aí terminou, sabe? Eu sempre gostei muito dele e amo esse cara até hoje. o Rogério é fantástico. E eu falei com ele, tudo empolgado. Falei, Rogério, nós iniciamos um ministério de adoração, cara. Só de adoração. E ele ficou impactado. Ele falou assim, irmão, isso é muito precioso. Porque naquela época não tinha. Não tinha. Porque as gravadoras eram o quê? Era Kodimuki, era... Tinha Voz Paulina. Exatamente. Eram aqueles medalhões, né, que gravavam. E eles falavam assim que... não as gravadoras falavam, mas o que rolava de conversa no meio artístico católico era que a adoração não vendia. Sim. Olha que pesado, né? Era muito comum louvor, né? Exatamente. Era muito comum. Exatamente. Mas adoração, Canções de evangelismo. Você Sim, tinha bandas também. de rock, de reggae, de axé, de tudo. De tudo, mas não tinha uma banda de adoração. Sim, Por sim. quê? Porque não vendia. Olha o termo que utilizava. galera. E aí ele virou e falou assim, falou, irmão, como isso é necessário? Né? Então, foi assim que a gente nasceu como um ministério de adoração. Né? Foi. Eu lembro que... O que acontece? Quando a gente começou a se reunir, a gente continuou servindo nos grupos de Nos oração. grupos de oração. Sim. E servindo no grupo e se reunindo. E aí, eu lembro que as nossas reuniões eram tão intensas, né? As partilhas, às vezes a gente se reunia para ensaiar. Mas não rolava isso. Cara, todo mundo com o instrumento pendurado no pescoço. E a gente começava a partilhar sobre o reino. Aleluia. Tudo Nossa. plugado. Tudo plugado, tudo ligadinho, tudo equalizado. Fantástico. Cara, a gente ia iniciar o ensaio e começava a partilhar 8 horas. Quando a gente ia ver era 15 para as 10. Quando não era 15 para as 11. Quando não era 15 para as 11. Quando não era meia-noite. E as E a mulheres gente- em casa tudo na pressão. Tudo bravo. Tudo bravo. As mulheres. Gente recém-casado, né? O mal elas sabiam que Deus era tão bom que agia em nós e nelas. Deus estava aqui cuidando da gente e cuidando E delas. lá Cuidando cuidando. delas, e- Maravilhoso. Me lembro. Glória a Deus, cara. E aí, é impressionante assim, porque a gente, cara, tudo que... A gente sempre foi muito voltado, a gente não fala de ser místico em si, mas a gente sempre amou muito o sobrenatural, A a presença. presença, o ouvir, a escuta. A né? gente largava tudo, né? Largava instrumento, largava qualquer coisa pela presença Pela dele, presença. pelo perfume dele, né? Em nosso meio. E o que é impressionante é que eu lembro que um dia a gente estava reunido aqui dentro desse lugar onde a gente está fazendo o podcast. E eu lembro que Deus falou assim, ó, vocês querem me adorar? Então vocês, Bíblia na mão Bíblia na mão, e joelho, joelho no no chão, chão. e coloca de lado os instrumentos. Agora você imagina Deus falando isso para um bando de músicos que vinham de bandas, né? Fazendo shows,
né? Vinha de grupo de oração, ministrando a Diocese de Osasco inteira, começando aí rodar o estado, Sim. junto com os irmãos, dando formação, e a gente sempre lá, né? E aí Deus vira e fala assim, para os músicos, larga o instrumento. Larga o Meu instrumento. Deus. Né? E aquilo não foi complicado pra Não gente. foi pesado. Não né? foi, mas assim, eu lembro que mesmo naquele tempo a gente teve aí como a gente estava ainda se estruturando, havia algumas realidades entre a gente que ainda ela não estava tão solidificada. Então, tipo assim, houve uma época nesse período a gente ficou 9 meses, gente, sem pegar no instrumento. Palavra e oração, palavra e oração, se reunindo terça, quinta e domingo. 3 dias na semana. 3 dias a gente se reunia para partilhar a palavra. Sim. E aí E sem assumir compromissos e sem fora. assumir, Sem missões externas. E era um tempo também de muito choro, né? Meu de Deus. pranto na presença do Senhor. Sim. Né? Quebrantamento sempre foi um negócio muito presente, né, Presente, no Missão, nossa, né? Eu lembro do Michel, só para fazer um link Uhum. sobre a questão do choro e do quebrantamento, eu lembro que o Michel, a gente estava no evento do Betinho, Sim. Somos Um, da marca lá de Belo Horizonte. Caraca, foi- Betinho, Você Betinho, também. meu irmão, seu lugar tá na mesa, queremos você Verdade. aqui, tá? E em novembro nós estamos lá. Exatamente. E aí o que aconteceu? Tava tendo um momento de oração e o Michel foi orar por um rapaz que era homossexual. Eu lembro disso. E aí, quando o rapaz sentou na cadeira e o Michel foi orar por ele, o Michel não conseguiu orar, ele só chorava. Foi tomado pelo choro. Foi uma compaixão tão grande, foi algo tão bonito. E ele começou a orar com as lágrimas. Ele não falava uma palavra, ele abraçou aquele menino e chorou com ele ali. Aquele garoto com E as os lágrimas. dois começaram a chorar depois, Cara, e, tem todo que mundo, e todo mundo olhando de Não, fora sim. e chorando também. E foi um quebrantamento tão grande. Foi, E depois ele virou e terminou. sim. Foi. Né? A gente É como se fosse aquela prostituta, né? Que procurou Jesus Exato. na casa de Simão, né? E banhou os pés de Jesus com Meu as Deus. lágrimas, sabe? Secou com os Meu cabelos, Deus! né? Foi muita cura ali, eu lembro desse dia. Sim, sim. Isso Esse merece dia- ser falado, isso tem que esse ser dia foi um partilhado. dia- Sim, foi tremendo. Foi um dia tremendo. E isso dia sido- onde Deus nos surpreendeu do início ao Demais, fim. demais, porque né, houve do confissão encontro. pública. Foi, né? foi nesse dia. Foi nesse também. dia de confissão pública. E a gente sabe que um dos termômetros de avivamento é a Sim, confissão confissão pública. pública. Mas isso que a gente está Glória a falando Deus. aconteceu lá na frente. Mas Sim. o quebrantamento, ele veio desde o início. Sempre esteve presente. E não foi uma escolha nossa, né, Cláudio? A gente Não. não virou e falou, vamos Quero ser... chorar agora. Quero chorar na presença de Deus. Não, né? Foi ele que colocou isso na gente, né? Impressionante é que durante esse tempo de início dos 9 meses, não tem como a gente fugir disso, porque Porque Eu é ali lembro- que a gente foi gerado, né? Por isso que a gente foi gerado dentro período de uma gestação, né? Sim. a gente veio de grupo de oração, de um tempo muito precioso de aprendizado, de serviço, e a gente foi entendendo que Deus estava chamando a gente para algo mais para algo mais específico, uma missão específica, Um carisma. né? um carisma Mas eu acho que específico. vale a pena lembrar, né, Cláudio, que isso o Senhor foi mostrando, Foi mostrando. né? Nós não tínhamos esse entendimento, né? Nasceu como uma banda, né? É. E é impressionante que Deus se valeu disso para que a gente entendesse no caminho aquilo que Ele estava imprimindo em nós, Amém. que era o ofício profético. Sim. Né? O Senhor nos carimbou de uma forma que, uma vez marcado, né? Sempre marcado. Sempre marcado. É como uma marca, aquele que Aquele animal, aquela né, fe- que é aquela ferrado, que é né? ferrado. Sim. E Deus foi fazendo isso, ele foi fazendo a gente entender. E o que é mais impressionante, por que eu falo? A gente sempre a gente usa esse termo que a gente carrega um ofício profético por causa dos sinais. Sim. Muitos sinais. Palavras. Até porque a gente nunca se auto-intitulou Ministério Profético. As pessoas Nunca foi o falavam. nosso desejo, né?
se vangloriar disso, usar isso. Até pra- porque quem reconhece o ministério profético é o outro. É o Sim. outro. Não a si mesmo. Né? Ah, eu sou profeta, Não, eu sou. Não. Não. As pessoas verificavam e Identificavam, testificavam Testificavam e identificavam o ofício na profético, gente né? o ofício profético. E tantas profecias também relacionadas ao profetismo, né? Sim. Ao manto profético. Visões, né? O Visões, Cláudio com o cajado. Visões, sonhos. Sonhos. Sim. Cara, É. eu tava pensando... Foram muitos sinais. Muitos sinais. Eu tava meditando esses dias que toda a nossa história ela é marcada por sinais, por símbolos e por sonhos. Sim. Né? E é impressionante que todos os sonhos que a gente teve, que cada membro tem, sempre trouxe uma convergência para o ofício profético. E testificação. Testificação. Porque assim, pensa só, esses dias eu estava lembrando de um sonho do Manuel. Na realidade, um sonho que a gente estava... O sonho do Rio do Leão, que o Manuel teve sem conhecer. Depois o sonho sobre os 4 seres do Shofar. E assim, e o impressionante é que a gente sempre teve junto nesses sonhos. Quando não era eu e o Manuel, era o Manuel e o outro, era o outro e o outro. Nos conectando. E conectando a comunidade. A né? comunidade. Quantas palavras que hoje, né, a gente tem esse discernimento, né? Que vinha para o Cláudio, mas que não era diz respeito ao Cláudio, diz respeito a mas nós. diz respeito a nós, gente. Tu és profeta, né? Profetismo está sobre vocês, né? O Foi num manto grupo- de Elias, né? Foi num grupo de oração. O irmão terminou de pregar, esqueci o nome dele. O irmão o José Francisco. Foi o José né? Francisco. José Francisco. Foi no retiro, não foi? Foi no retiro. Que a gente tava Ele ministrando. virou para você, né? Profeta. Foi, ele tava pregando aqui, de frente pra galera, e a gente tava atrás. Mas Saudade desses retiros da renovação carismática. Top, Né? né? E aí ele falou assim, ó, Deus manda uma palavra para um dos músicos. E aí ele apontou virou, o dedo pra frente, Sim. e aí ele veio girando assim, né? Sim. Foi girando. Daí ele parou em mim e falou, tu és profeta. Assim, é constrangedor, porque, tipo assim, você ouvir, a gente olha pra gente e a gente fala, não, eu entendo de verdade hoje que existe sobre nós uma unção específica, Sim. para um propósito específico. Sim. Concordo. Né? Isso não deve ser motivo de vaidade para nós, mas de temor, de tremor. Sim. E aí, todo esse movimento de sinais nos trouxe até aqui. Só que a gente está falando de 10, vai para 12, Vai pra 12 vai pra anos. 12 anos de uma história marcada por lágrimas, por perdão, Muito. Sim. por, né, assim, por tratativas Tratativas duras. duras, né? tratativas duras, né? Momentos que eu não sou músico, né? Aham. Galera, eu não sou músico, não toco nada, só chofar e olha lá. E pra mim, eu tava sempre aqui. Tava. Era ensaio, eu estava. Às pode vezes eu ser. ficava no meu cantinho com a Bíblia e tudo mais. O Cido foi o primeiro membro a entrar que não era músico. Não era músico. Foi o primeiro Depois sinal. de um ano, né? Depois de um ano, você já tava um ano, eu entrei, Isso. né? Foi o primeiro sinal de que aquilo não era uma banda só. Isso, é Né? verdade. Que ia E pra ter mim outras também, pessoas. né? Grande sinal também. Mas eu lembro que tinha momentos aqui que eu ficava no meu canto intercedendo, sabe? Uhum. Porque o clima tava tão tenso, tão tenso. Porque se de repente alguém levantasse a voz, ia pros bofetões. Mas impressionante que sempre Deus nos surpreendeu, né? Sim. Naqueles momentos de tensão, o Senhor vinha com o seu bálsamo, com o seu óleo de alegria, sabe? E desmontava, destronava nós, assim. Só pra galera entender o que aconteceu. A gente, Deus ele começou a se revelar para nós aqui nesse lugar. Então a gente vinha, se prostrava e a gente contemplava a presença de Deus, que a presença de Deus era tão forte densa, né? que a gente conseguia quase que tocar, Sim, né? verdade. Com as nossas próprias mãos. E aí, da mesma forma que o Senhor se revelava para nós, ele também revelava quem a gente é. Quem a gente que é uma é, palavra que o Cláudio exato. sempre fala, né?
sobre Muito bem colocado, Deus. né? Revela quem o Senhor é para nós e também revela quem eu sou. E aí a gente foi se conhecendo. As misérias um do outro. E nós só estamos juntos aqui há quase 12 anos porque a gente sabe quem que é quem. Exato. Não tem vaidade. Quando a gente vê o Cido pregando, que nem uma vez ele pregou lá no Rio de Janeiro, lá no Pregar para Deus Avivar do Badu. Badu, seu lugar tá na mesa. Vamos chamar Queremos cara pra você falar com a aqui, gente. viu? Ó, você foi pregar lá sobre arrependimento, no Pregar para Deus Avivar. Sim. E você foi tomado de uma unção tão poderosa naquele lugar, houve um quebrantamento tão forte naquele lugar, que a gente olhava e falava assim, eu sei que não é o Cido que está pregando. Verdade. Porque eu conheço o Cido. Sim. E a gente fala isso de todo mundo. Quando eu estou ministrando, Sim. Sim. quando o Cláudio está tocando, pregando, e quando o André está tocando o teclado, quando o Alves tocou os tambores Sarareu lá Brasil. no Sarareu Na Brasil, na Canção Canção Nova, Nova, você é doido. eu tô Tremendo. todo arrepiado. A gente olha e a gente sabe, cara, É Deus. é Deus. É Deus. Não- Porque eu convivo com não tem aqueles como. Eu caras. sei quem é. Eu sei que eles não. Eu sei quem que é, eu sei a miséria deles. Verdade. E aí não gera Pode vaidade. sair alguma coisa boa, né? Não tem vaidade De aqui. Itapevi. Né? Não tem vaidade entre a gente porque a gente sabe a miséria que a gente é. E não é só questão de saber a miséria. É também o campo de misericórdia que é criado. Amém. Sabe? Eu lembro das vezes que a gente se confessava, não uma confissão sacramental, Sim, tá, sim. gente? Mas a gente se confessava em cima da palavra, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados, né? Então a gente se confessava um com o outro, esperando que ia vir a porrada, né? Sim. Né? Tipo, de novo, não sei o quê. E aí vinha a misericórdia e os caras viravam e falavam assim, eu te entendo. É. Eu padeço da mesma Da dificuldade, da mesma dor. dificuldade, né? E a gente precisa se entregar na mão de Deus. Isso era fantástico. É, fantástico. Então, a gente entendia fielmente ali Sim. que era Deus agindo. Era Deus agindo no Cláudio, era Deus agindo no Cido, em mim, no Batera. Eu lembro até hoje da Celina Borges, lá no Somos Um, do Betinho. Ela impressionada com todos os músicos orando. O que pra gente é tão normal. Comum. Soltar gente- instrumento. Soltar instrumento e adorar o Senhor Se e se ajoelhar e ir lá orar no meio da galera por uma pessoa. E ela impressionada, ela fala assim, eu orei muitos anos para ver isso, né? E então não é algo que a gente escolheu, né, Cláudio? Não. Foi Deus que foi imprimindo o ofício profético e o caráter dele na gente, né? Por Eu graça. acho que também o que nos fez amadurecer muito também foram as partilhas que nós tínhamos aqui de confrontar o ego, sabe? De confrontar o homem. Ah, eu tenho uma boa aqui, mano. Meu Deus, cara. Eu tenho uma boa desse cara aqui, porque, ó, esse é um cara, é o cara que ama como Cristo. Exato. Eu quero muito isso. É o cara mais amável da crosta Na terrestre. misericórdia, só Deus sabe da... Mas como todo fundador, esses caras têm uma parada diferente com o nosso Senhor. verdade. E aí teve um dia que esse indivíduo chegou aqui e falou assim, hoje nós vamos falar, eu não posso não estar usando as palavras As mesmas exatas, palavras, mas mas hoje nós vamos falar um para o outro o que a gente pensa. um do outro. Certo ou errado, Cláudio? Certo. Só que é o seguinte, nós não temos direito de defesa. Então o irmão vai chegar no Cido, Justificativa, né? Vai falar. então, nós não temos direito de se justificar. Sim. Então ele vai falar Sim. como que ele enxerga, o que ele pensa, sem perfume, sem dar aquela Sem dó. perfumada, sem dó. Sem dó, Vai sem falar mesmo. Não é para ficar elogiando, é para falar Não é os pra falar de defeitos qualidade. mesmo. Não é para ficar fazendo média. Sim, sim. E por uma questão de humildade, você vai simplesmente
aceitar. Você não vai se justificar. Aquele dia... Meu Deus do céu. Aquele dia foi... Se desse pra sair pelo buraco da fresta da Eu posso falar um negócio pra vocês? Existem alguns momentos na minha história que eu considero que eu senti o amadurecimento após aquele acontecimento. Alguns deles foram o nascimento da minha primeira filha, quando eu vi a minha esposa na cama, Nossa. sabe? Depois de uma cesárea. Eu olhei ali e ali eu virei mais homem, sabe? Mais maduro, sabe? Olhando para o sofrimento da minha esposa. Outro momento forte na minha vida foi esse, Cláudio. Por quê? Eu vou falar logo de mim. Já vou logo me condenar. Porque... O que aconteceu? Cido. Rapaz. Cido, primeiro veio... Como que aconteceu, galera? Foi assim. O Cláudio deu a orientação, você ia... Tipo, sentava na cadeira. Sabe aquele programa Fritada? Era quase aquilo. Mas com um intuito maravilhoso. Que até então a gente não sabia. Não era ofensa, né? Não era ofensa. Não era ofender, né? Não era ofensa. Muito pelo contrário. Ali foi o Espírito Santo mesmo. Sim. Ali foi. Aí chega a primeira pessoa, fala, Manel? Isso. Manel, não, eu vou falar. O Manel é muito mimado. Manel é mimado. Manel, se você tem alguma coisa pra falar contra o Manel, a gente nem fala porque a gente sabe que ele vai ficar dodóizinho. Meu Deus. Quando o primeiro cara fala isso, Cláudio, você na hora fala assim, Deixa tá rolar. blefando, né? O cara tá meio nervoso comigo, tá falando umas ressentido, coisas por aí, tá tá ressentido, né? Deus, cura o coração do irmão. Cura O problema tá nele. Aí vem o segundo, Cid. Meu Deus. E mano. fala a mesma coisa. Os caras falaram muitas outras coisas, mas essa parte me marcou muito. Sim, E aí veio o terceiro. a mesma coisa. Aí você começa a ficar Começa na a duvidar, dúvida. Você fala assim, ó. Você Eu começa a acho que duvidar. existe uma leve possibilidade desses caras tá certo. E realmente. Eu sou um pouquinho, mas sou um pouquinho imaturo. E aí, quando todo mundo falou, cara, Meu Deus. no finalzinho, e eu não pude justificar. Você vê assim a sua carne, cara, a ira a do sua cara. carne vibrando para Largando poder. no osso. E aí você tem que virar e falar assim: Amém. Amém. Aquilo ali, Cláudio. Mas como você usou a palavra certa, aquilo te desconstruiu todo o castelo Sim. interior que tinha dentro Todo de o mim. nosso ego, né? O meu ego Vaidade, foi- Vaidade, né? E tantas Cara, outras coisas, eu lembro- cara, eu- que foi destronado, né? Como se Exato, essa é a ele palavra. colocasse, né? O Senhor me destronou ali. Exato. É como ele pegasse uma marreta para destruir assim como um pedreiro, né? Ele pega uma sexta-feira, né? Uma marreta de 10 quilos Meu para pai amado. destruir uma viga, uma parede. Tem né? que bater E o com cara força. dá sem dó. Sem dó. Entendeu? Mas o evangelho é isso. Mas o evangelho é isso, Cláudio. E passando-se um tempo, nós aprendemos o que da parte de Deus? Que nós precisamos perder. Não ganha quem... o ganhador não é aquele que leva Tem a vantagem, palavra né? que dá a última palavra e que tal. sai por cima. Exato, mas o ganhador é aquele que cede. Aquele É que perde. está disposto a perder. Aquele que está disposto a perder, entende? Porque o evangelho não é ganhar, o evangelho é perder. Nossa. Meu Deus, cara. Eu lembro que nesse dia. Não, eu também fui destronado. Eu lembro que nesse dia eu lembro que eu falei assim, ó. Eu quero que vocês vocês possam falar aquilo que vocês pensam ao meu respeito e vocês não tenham dó de mim, porque eu não vou ter dó de vocês. Foi exatamente Lembra essa disso? frase. Meu Deus. Eu lembro disso como hoje. Eu lembro que a intenção não era. Eu lembro que teve uma hora que a gente foi. Eu ouvi, aí o Alves ouviu, aí o Cido ouviu, o Manuel ouviu, o Michel. Eu lembro que teve uma hora. Rafa. O Rafa. E eu lembro que teve. Assim, todos houve uma marca, né? Mas eu lembro Sim. do Michel no canto chorando, depois de ter ouvido tudo que a Sim. gente falou. E E assim, no final, é tipo assim, eu não acredito que eu sou assim, né? Cláudio, conclui como que finalizou essa noite aí, porque a galera deve estar curiosa. eu lembro que. Isso não é normal. Aham.
Isso não é normal, nunca ouvi. Isso, gente, isso a gente está falando do início. A gente está falando de 2011, porque 2012, 2013. 2012, 2013, por aí, bem no início, bem no início do Missão mesmo, 2 anos de missão, eu acho, 2 anos e pouco. Porque você entrou, quando você começou a caminhar com a gente, a missão tinha 1 ano, se eu não me engano. Foi a primeira praça, né? Foi na primeira praça. Ó, gente, é muita história. Não, mas só conclui isso aí. E eu lembro que depois de toda a partilha, de toda a partilha que a gente teve acerca de expor aquilo que a gente chegava de realmente de ruim. Sim. Né? Ruim no sentido de que coisas como o Manuel compartilhou e depois a gente foi expor. A grande realidade é que veio à tona de fato o que a gente era. Foi colocado um espelho que era impossível não se enxergar. Não se enxergar. Nos mínimos detalhes. E o que é impressionante que... Meu Deus. O que é impressionante que durante todo esse tempo, 9 meses em oração, o Jefferson tocou num assunto que a nossa oração era o seguinte: Senhor, nós queremos saber quem nós somos. Quem nós somos, né? Baseado naquela palavra de Pedro. De né? Pedro. Que Jesus pergunta para Pedro. E queremos saber quem o Senhor é, ter a revelação de quem tu és, porque nós queremos ter a revelação de quem nós somos. E a medida é que a gente descobriu sim o nosso chamado, o nosso ofício, mas isso veio carregado de uma revelação de fato de quem a gente era. Sim. E não foi fácil. Claro que não. Era muito se reconhecer daquela maneira. Porque assim, ó, de fato é o que a palavra de Deus diz, que é como uma espada que separa a medula, Sim. né? Que corta dos dois lados e dói. E a grande questão é quando a gente entende que Deus está nos ferindo para de fato nos curar. Exato. Aquilo que você sempre fala, né? Porque o que santifica é o confronto, né? Daquilo que nós somos como homens e nos confronta daquilo que Deus é, né? Cara, e isso é fantástico, porque isso traz santidade, isso traz cura, né? Isso traz libertação para nós. Né? E era algo que a gente ficava comentando sempre, que a gente falava assim, cara, o evangelho hoje pregado, ele massageia muito o ego. Ele não confronta, né? E a gente via Deus fazendo isso aqui com a gente. Né? Ele vinha e ele destruía a gente. A gente era esmagado aqui. E naquela noite eu lembro que Deus, depois que todo mundo ouviu e todo mundo se descobriu ali, que na verdade eu não era do jeito que eu imaginava. Né? Ali o Senhor gerou um campo de misericórdia tão grande que a gente começou a chorar de alegria. E o amor entre nós aumentou de uma maneira tão forte que depois daquilo não existia uma briga que pudesse ser o suficiente para nos separar, para prevalecer e tudo mais. Né? A gente vê, tanto que, olha que interessante, né, gente? Vocês estão vendo isso daí, a gente falando que iniciamos como uma banda, e a gente quase não falou de música. Porque nunca se tratou de música. Nunca foi só música. E tem gente que acaba não entendendo quando a gente fala isso, mas a verdade é o seguinte... E até mesmo quando a gente vai ministrar, né, Manel? Porque... Cara, o tempo todo é com o instrumento na mão, ministrando, mas, cara, é oração, né? Chamando o povo para orar, né? Chamando arrependimento, levando o povo a adorar a Deus, né? Isso porque, Ciro, sabe o que eu sinto, assim, ó? Que Deus, ele marcou a gente, como a gente estava falando, que Deus nos marcou dentro de uma dimensão profética. Porque, assim, a grande questão é que instrumentos estavam sobre nossas mãos, mas o nosso coração não estava nos instrumentos. Verdade. E ele falava, né? O instrumento sou eu. Eu sou o instrumento. Eu sou o instrumento. Exato, bem colocado. E aí eu lembro que quando a gente ia para os encontros, a gente tinha um único objetivo. Era fender os céus. Fender os céus. Exato. O Manel falou aqui, né, de uma pregação lá no Rio, né, de pregar para Deus avivar lá no Badu. E eu lembro que antes da gente ir para aquela missão
nossa, o que rolou aqui de intercessão Caracas, foi. Sim, para aquele lugar, né, mano? Eu falo, cara, não era o Cido. E não era mesmo. não era. E tudo aquilo que aconteceu lá foi fruto da intercessão. A gente sempre teve pra gente, né, que a gente ganhava a batalha batalha antes, com os joelhos no com chão, joelhos no chão. aqui, né? Exato. Então, a gente sempre, antes de ir para algum lugar, a gente orava, e o Senhor, a gente ia para lá com a batalha vencida. Só para recolher Né? os despojos. Exatamente. E uma das coisas que sempre marcou muito, eu falo isso porque eu lembro disso com muita alegria. Sim. Porque assim, eu lembro que quando a gente falava que a gente ia para alguma missão, quando a gente estava com alguma missão, o nosso desejo era assim, ó, vamos chegar lá e vamos servir todo mundo. Certo, todo mundo. Vamos lavar o banheiro. Vamos lavar o banheiro, Vamos ajudar os lavar a irmãos. louça. Eu Né? tomava banho frio de madrugada. Exatamente. Louvando a Deus. Eita Exato. Deus. Aleluia. Porque, na verdade, quando você se torna... A gente nunca se auto-intitulou músico. Apesar de tocar um instrumento, a gente sempre falava que éramos e somos ministros. Mas ministro do quê? Ministros de Cristo. De Cristo, do Senhor. Mas o que tem que ser Aleluia. feito para que o reino venha, para que a presença se manifeste? Tem que lavar o banheiro para que isso aconteça? Amém. Eu faço. Amém. E faço com alegria. Alegria. Não faço... Não, porque Pra o fazer Cláudio, média, o Cláudio né? ensinou isso pra gente. É importante. Por que todo lugar que a gente vai, a gente vê a presença de Deus? Porque desde o cara que carrega o instrumento até o cara que tá lá Cozinha. ministrando lá na frente, Exato. todos estão no mesmo pensamento. Pensamento. Preparando. Nós queremos a presença dele, né? E era engraçado, uma coisa que eu lembrei agora, Caraca. era engraçado a reação Fortíssimo. das pessoas quando a gente ia ministrar, principalmente quando eles entendiam que a gente não ministrava a A eles, eles. Mas ministrava o Senhor. mas ministrava ao Senhor. E quantas coisas o Senhor fez, né? Eu sempre entendi, e esses dias eu descobri isso, né? Eu sempre entendi que foi a sombra de Pedro que curou, que a parada estava sobre Pedro. Cara, e eu entendi esses dias que não está relacionado a Pedro. Não está relacionado a um homem de carne, entende? Mas está relacionado à presença dele. A presença dele no local. Quem curou foi a sombra de Pedro? Não. A presença dele, entende? Eu fico pensando... A presença dele naquele local, enquanto os discípulos andavam, como se fosse uma nuvem, sabe? Estava sobre todo Israel. Estava sobre todo Israel. Jerusalém. Sim. Jerusalém. Jerusalém. Então quem curava não era Pedro. Quem curou o homem coxo não foi Pedro. Aleluia! Quem invadiu a casa de Cornélio não foi Pedro, foi o Espírito Santo. Você está a entendendo? presença, meu Deus. Você está entendendo que Aleluia! a gente tá não está interessado em nada a não ser a presença. Presença. A gente não está interessado em outra coisa a não ser que ele venha e a gente, reine em nosso meio, né? que Então, venha habitar. eu lembro que a gente foi ministrar em Mogi Guaçu com a Poxa, Fabiana e com a Rafaela Cassimiro. Sim. Inclusive, Rafaela e Juninho, seus lugares estão na mesa. Nós vamos queremos ver. vocês aqui. E a gente estava ministrando e depois teve um intervalo. Foi no dia que o Papa Bento XVI renunciou. Eu lembro que esse dia foi pesado. E aí, a gente tomando café, eu lembro que eu entrei depois, né? O Cláudio já estava conversando com as duas, e aí eu lembro da Fabiana falando assim, mas como assim ministrar ao Senhor? Né? E eu lembro do Cláudio explicando, e eu lembro de ver aquela cara de dúvida. sabe... Tô querendo entender, mas como tá assim? difícil. Aí deu o horário da gente voltar. E quando a gente voltou, o Senhor tomou o lugar. Eu lembro que Não, isso foi no sábado. Isso foi no sábado que ela ficou naquele questionamento. Eu lembro, por que eu lembro que foi? Eu lembro que a gente ministrou no dia seguinte, porque a gente tinha tido essa partilha na mesa com elas. E aí a Fabiana chegou em mim e falou assim, cara, eu não consegui dormir essa noite. Pensando naquilo que você tinha falado. Como assim? Não faz sentido.
ministrar o Senhor. Porque Deus tinha falado pra gente assim, ó. No início, quando a gente começou a se reunir muito aqui, porque houve um período que quando a gente realmente começou a se fundamentar como missão Rio de Deus e entender que Deus estava chamando a gente para uma missão específica, a gente acabou tendo alguns problemas, não problemas, mas assim, a gente já não era mais chamado para ministrar, então a gente ficou muito tempo ministrando o Senhor entre a gente, Sim. trancado aqui dentro. Nós não tínhamos pessoas, né? Eu lembro que a primeira missão que a gente teve foi junto com o Juninho Cassimiro, lá em Campinas. Depois a gente teve essa de Mogi Guaçu. E eu lembro que Deus falava muito com a gente assim, ó, ministrem a mim e esqueçam o povo. Porque vocês não têm capacidade De ministrar o povo. de ministrar o povo. Carreguem as nuvens e deixe que eu faça chover. Vocês não têm capacidade de fazer chover. O chover e o germinar, a semente, cabe a ele. E a gente cresceu. E assim, cabe a nós o quê? Arar a terra, e semear a semente. E quem faz chover, quem faz germinar? É ele. Porque a gente cresceu com aquela mentalidade, você tem que preparar o povo. Só que essa palavra, ela está certa até a vírgula. Por quê? Monsenhor Jonas ensinou isso. Você tem que preparar o povo para a pregação. E está certo. Mas a forma que foi entendida foi totalmente diferente, distorcida. A gente virava o quê? Quase que animadores de pessoas. E a gente criava um entretenimento. Era exatamente isso. Balança o braço. Exato. A gente ia criando um entretenimento para o povo. Né? Isso lá atrás, isso era um choque, cara. E aí a gente chegou com uma roupagem totalmente diferente, onde a gente só queria presença, onde a gente só buscava ele, e aquilo gerou um choque. Né? Aquilo gerou um choque, aí continua. E aí eu lembro que no domingo a gente desceu pro local onde estava tendo o encontro e começamos a ministrar uma canção. Na realidade a gente estava ministrando uma canção e a Rafaela Cassimiro começou a cantar assim, ó, eu não esqueço. Ele me ama. Ó, tô todo arrepiado. Ele me ama. Espontâneo, né? Mano, eu não esqueço isso, cara. E eu lembro que ela abria os braços assim e ficava. Ele me ama. Cara, olha, aquilo tomou o lugar. E o que aconteceu nessa hora? A gente começou a corresponder com aquilo que ela estava cantando. E eu lembro que o Jefferson... Que é algo que a gente carrega na gente. A gente discerne o ambiente. E a gente percebe que ali Deus mudou o ambiente com aquela joculatória dela. E aí a gente correspondeu em cima. E assim, a gente vê os adultos, né? É comum, né? Você vê um adulto se entregando, sendo amado por Deus e chorando, sendo aquebrantado, isso é fantástico. E você via as crianças também. Tinha crianças. Nesse dia as crianças choravam. Né? Eu lembro que o que acontece? Quando começamos a cantar essa frase, Ele me ama, houve uma hora que o Jefferson ele já não tinha mais, estrutura para suportar, para se manter de pé. De pé. O Jefferson, caiu ajoelhado com o instrumento. Microfone abandonado. Eu lembro que eu estava tocando, ficou eu e o Michel Alves. Ele me ama. Aí começou a intensificar. Cara, houve uma hora que parece que devia ter ali naquele encontro, acho que mais de 600 pessoas dentro daquele lugar. Eu lembro que eu lembro que é como se a galera sumisse da frente assim, ó. E eu lembro que todo mundo foi pro chão e eu abri o olho assim, ó, eu vi uma criança, ela devia ter acho que uns 6 anos, 7 anos. Meu Deus. Chorando, tremendo. Aí a Fabiana veio depois que acabou o encontro. Porque eu lembro que ela virou de costa, ficou de frente pra parede, adorando, cantando Ele me ama. Tudo arrepiado. Aí ela veio e falou assim pra mim, assim, depois que acabou o encontro, falou assim, Cláudio, eu vim entender agora o que é ministrar o Senhor. Meu Deus. Porque a grande questão é que a gente não tem
E por que quando a gente fala... Talvez as pessoas falam assim, mas se você não tem capacidade de ministrar, a pessoa vai ter capacidade de ministrar o Senhor. Sim. A grande questão é, a gente tocou num assunto aqui a respeito de capacitação, quando falou assim, ó, o Cido pregando. Eu conheço o Cido. Sim. Quando a gente fala a respeito de capacidade, capacitação sobrenatural, porque é isso que acontece com a gente Sim. dentro de um ambiente, Sim. num ambiente onde o Senhor é invocado. E aí, aquele lance, você fala assim, quando você vê uma vaca em cima de uma árvore, aí você diz assim, cara, ela nasceu para ter essa condição de subir em cima de uma... Não. Não. Não Você faz vê sentido. um macaco comendo grama. Não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Agora, o que é capacitação? Para aquela vaca subir naquela árvore, é só se ela for capacitada para isso. Só se for. Isso é Uma obra de Deus. isso trazendo para um exemplo bem, Sim. né? Mas a grande questão que é isso, é uma capacitação. Sim. Então Deus ele assim como ele capacita os 4 seres viventes, os 24 anciãos, para estar diante do trono adorando, eles são capacitados para isso. E Deus ele faz isso Sim. em seus filhos, né? Amém. Porque não existe, é que a gente estava falando, eu sinto de falar isso porque a gente vê isso mesmo, a gente está às vezes nos encontros e a gente fala assim, cara, mano, não acredito, não pode ser, velho. Não é ele, não é ele. É o Senhor. É o Senhor. E isso não é uma forma pejorativa de inferiorizar. Não. De diminuir o irmão, Não. né? Não. Pelo contrário, é porque de fato nós somos seres limitados. Sim. Paulo vai dizer. Eu lembro, né, de muitas situações que a gente teve que explicar essa situação de ministrar ao Senhor. E a gente sempre falou de Davi, né? Sim. Que ele convocou os músicos, né? Que ele trouxe a arca Sim. para Jerusalém, ele convocou os músicos para que adorassem o Senhor. Ah, E eu lembro do início também, uma coisa que o Senhor me traz aqui. Quando a gente orava para que Deus levantasse adoradores. sim. Sim. E aí, de novo, o fundador, de novo, Sim. o homem que ama como Cristo. Oh, Jesus, eu Ele vou vira- proibir ele de fazer essa. Ele vira e fala Essa- assim, ó, não. um dia, você vai lembrar disso, Eu vai falar lembro. assim, um dia a adoração vai virar negócio. Meu Deus. Lá atrás. Ele falou Tinha isso, esquecido disso, mano. ele falou isso Verdade. quando não tinha Não ministério de tinha adoração. Esse worship. Você Não ia falar. tinha aero worship. Não tinha. Verdade. A gente orando para que Deus gerasse adoradores. A gente sempre falou, né, que o Cláudio ele sempre esteve anos-luz na nossa frente. Não. Tinha vez que a gente virava para ele e falava assim, Cláudio, menos. Menos, Vem porque a gente está aqui atrás, você está lá na frente, né, no raciocínio, no discernimento. E ele já falava, um dia a adoração vai virar negócio. Sim. E é nessa hora que a gente precisa estar fiel ao propósito inicial. Propósito. Amém. Né? sim. E a gente Senão sente a gente que se Deus corrompe, e a gente sente que Deus nos privou, né, Cláudio? Sim. Totalmente. Travou de tudo, né? Travou É. de Porque todos assim. os lados. Porque assim. Não foi uma obra nossa, né? Foi uma obra do Senhor. E é impressionante, porque assim, ó, Deus ele foi fazendo. Porque assim, ó, é impressionante que no decorrer desse caminho a gente foi descobrindo de fato a magnitude do propósito, porque não era só um ministério de adoração e intercessão, não era só um ministério de De louvor. missionário, Né? Missionário. mas sim. Deus ele plantou em nós um ofício, cara, de unidade. Amém. Sim. E é isso que é impressionante, porque isso acarreta. Quando ninguém falava de unidade. Quando ninguém falava de unidade Deus no nosso tratava a meio. gente sobre unidade. Meu Deus. Eu lembro do Manuel. Cara, como isso é doido, isso é loucura. Como Eu isso, sou o maior né? exemplo de que quem converte É o Senhor, né, mano? é o Senhor. É o Senhor, Porque eu era um cara totalmente contra Sim. a unidade dos cristãos. Eu não gostava de evangélico. Sim. Meu sonho era Ó, dá um tretar. corte, fala assim, ó, eu odiava evangelho. Thumbnail. Manuel Manuel odiava odiava evangélicos, né? Meu Deus.
Mas não é que eu odiava, é que eu não tinha a revelação. Nossa. E também tinha sido marcado, né, Manuel, por assim, por até experiências, né, sabe aquele lance de você tem sempre do outro lado alguém acusando, alguém apontando, alguém inferiorizando. Exatamente. E aí Então, isso trouxe uma... eu era completamente... Eu falava muito pro Cláudio, né? Falava, Cláudio, essa questão de unidade dos cristãos é coisa do pequeno rebanho. Pessoal lá de Santo André. Robson Fontes. Robson Fontes, seu lugar tá na mesa. Nós queremos você aqui, viu? Quero ver. Tá me devendo. E eu falava, isso é coisa do pequeno rebanho. E os caras tiveram um amor muito grande comigo, porque eles souberam respeitar o meu tempo. Sim. Né? Até o dia que eu tive um sonho que eu tava ajoelhado orando com o pastor da Bola de Neve da minha cidade, que eu sequer conhecia de conversar. Já tinha visto, mas eu não tinha amizade. Uma amizade com o pastor. Tá virando crente. E aí eu sonhei com isso. E eu lembro que eu acordei, eu trabalhava na Prestes Mais, lá no Ministério da Fazenda. E eu pegava o trem de Itapevi até Júlio Prestes, 25 estações. Dava para rezar um rosário. Nossa. E eu lembro que naquele dia eu acordei, fui trabalhar e eu fiquei o tempo todo questionando Deus. E eu lembro que eu usava esse termo, olha como eu orava. Que papagaiada é essa? Nossa. Eu falava isso com Deus. Eu sempre tive minha maneira de orar com Deus assim. Deus, que papagaiada é essa? Ele vai se converter, claro, virar crente eu não vou. Então ele vai se converter, ele vai virar católico. E aí eu lembro que lá no fundo da minha alma o Espírito Santo disse uma frase. Uau. Enquanto não houver unidade, não tem avivamento na cidade. Uau, isso é demais. Naquela época a gente ia pra praça uma vez por mês para poder interceder lá, né? E a gente sempre intercedia em qual sentido? Se Deus vai avivar a nação brasileira, que ele comece por Itapevi. Então nós vamos orar até essa cidade ser avivada. E quando a gente ia pra praça, Cláudio, não sei se vocês lembram, a gente começou a ir pra praça por conta de uma experiência que eu tive. Que você teve. Que eu tinha saído daqui. Jovem. Exatamente, eu saí daqui quebrantado. E aí eu passei pra comprar um cachorro quente pra minha esposa. E encontrei um menino, mano. Devia ter acho que 12 anos, em coma alcoólico. E todo mundo ao redor ali. A praça era um inferno. A praça 18 de fevereiro em Itapevi. Naquela época eu tava no grupo de oração e dando uns passinhos pra cá, conversando com o Cláudio e tudo mais. E eu lembro que teve um dia, eu e o Joãozinho, saímos pra evangelizar. Cara, e a gente passou lá e tava lotado. Eu falei, João, a gente precisa vir pra cá. Eu acho que passou 1 ou 2 semanas, o Cláudio, cara, a gente vai pra praça, que foi a minha... Foi a primeira vez. Eu falei, não, eu quero estar lá. Isaías... Quero estar lá, eu sei, esses Isaías dias eu passei 40. Você recebeu a palavra de Isaías 40. Deu a palavra de Isaías 40. Pra você, né? Aí o que aconteceu? Pegamos... Deus me tocou com relação àquele menino e eu levei ele para o hospital. Eu lembro disso. Né, ministrei a vida dele, ministrei a vida do menino que estava com ele. Lembra o nome dele? Né? Era Expedito? Não. Era um nome bíblico. Era um nome bíblico. Eu não me recordo se era. Não era Lucas, não. Não, o Lucas era que estava com ele. Estava com ele, mas então o nome dele era acho que não era Isaías? Eu não lembro agora. Era o nome do Donato. Raimundo Donato. Aí o que aconteceu? A partir dali, né, resumindo, o Senhor gerou esse chamado pra gente ir pra praça e a gente começou a ir pra praça, né? Sim. E começamos a interceder para que Deus avivasse a cidade de Itapevi. Só que quando eu tive o sonho, e aí o Senhor virou e falou assim, ó, vocês estão orando para avivar a cidade? Beleza. Mas enquanto não houver unidade, não tem avivamento na cidade. Gente, eu nunca tinha ouvido aquela frase. Meu Deus, eu lembro disso, Manel. Foi o Espírito. Sim, foi. E aí eu virei e falei assim, mas como assim, né? Como? E cada vez que eu ia trucando e Deus dando seisada em mim, falando, enquanto não houver unidade, não tem avivamento na cidade. Mas enquanto não houver... Eu lembro que ele era taxativo. E ali o meu coração foi convertido.
foi aquebrantando, né, mano? Fui quebrando aquela armadura, aquele escudo, Aquela casca, a né? casca, Sim. foi quebrando, e aí o meu coração foi se convertendo à unidade, e aí a partir dali, na primeira missão que a gente teve Não. com evangélicos, Sim, lá em Osasco. lá né? em Osasco, Não tava, né? Você recebeu o sonho do Leão. eu tive um sonho com o Rio do Leão. Foi. Sim. Eu lembro Mas, disso. mas é interessante essa história. Que A você gente tá falando, mandou pra casa de Davi, pro Foi, Mike e tudo mais. porque eu gostaria que você chegasse no ponto que a gente teve lá na praça. A gente foi pra praça. Sim. Né? O primeiro dia que a gente foi pra praça. Ah, foi. aí a gente- Inclusive e a até gente- a Rafaela Casimiro tava Tava também. A Rafaela tava na junto. primeira Tava. praça. Tinha um outro rapaz lá De também, da Jandira, sua acho que é o. comunidade. E tinha também o Charley, eu acredito. Sim. Tem esse vídeo ainda no Tem. YouTube, bem amador, né? Tem, Foi uma câmera bem. Isso. E A eu gente lembro- começou a orar, Sim. né? Começamos a adorar tudo e Ministrar o cantando. Senhor E aí eu lembro que passavam. passavam uns carros, né? E o povo Como se gritava, fosse né? uma caravana assim, É, passando. passava e a gente Uma olhava e passeata, continuava alguma coisa tocando. assim, tipo, gritava. "Ah!" É. E a Aí. gente orando. E a gente orando. Aí passava um tempo, via aquela mesma galera e passava de novo. E a gente orando. E aí eu lembro, Cido, que eu tava sentado nessa posição aqui, sentado em cima do Em cima do banco. E eu lembro que do meu lado esquerdo, lá na ponta, descendo a rua, foi vindo uma multidão. Multidão descendo a rua. A pé. A galera que passava de A gente era skate. uma rodinha, né? A Acho gente que tava tinha, a acho gente tava que em 8 A pessoas. gente tava em assim. 9 pessoas. 9 pessoas. 9. Eu não me lembro. 9. E aí eu lembro que aquela galera foi vindo, que antes eles passavam de De carro, carro, de isso, skate, de buzinava. bicicleta, buzinava. É. Beleza, mas quando eu vi aquela multidão vindo e eles gritando, não tinha como entender o que eles falavam, Sim. eu juro pra vocês que eu falei, Esses caras lá perto. agora a gente apanhou. A gente vai tomar um couro aqui, a gente Então, vai apanhar bonito. Eu juro que foi isso que eu pensei. Tinha mais de Meu, tinha 120 muita pessoas, 150 cara. pessoas, Eu acho. tava com o olho aberto, assim, orando, né? E, cara, eles foram chegando, mas eles foram chegando de mão pra cima. É. Louvando ao Senhor. E eu não percebi isso. É. Eu percebi que eles veio com a mão pra cima, mas eu não percebi que eles estavam orando, porque eu tava com medo. Juro. Meu Deus, conta, mano. Eu tava Tô com medo. ansioso aqui. E aí o que aconteceu? E no meio da galera, assim, quando a gente já não dava mais pra perceber quem era quem de tanta gente, eu vi o Eric do Bola de Neve. Bola. Era o cara do sonho. Não, o cara do sonho tava lá, Tava lá. que era o pastor. Sim. Mas Mas Pastor eu. Celso, né? Pastor Celso, eu não lembro o nome Eu dele. acho que era Pastor Celso. E eu lembro que eu vi o Eric, que até hoje ele é do Bola de Neve, é o meu amigo de infância. Na hora que eu vi ele, eu falei, os caras do Bola. os caras do Bola. Na hora que eu. Aí, cara, Muito profundo. o meu coração acalmou e aí a gente começou a adorar e orar junto. E aí a gente descobriu que eles estavam dando Cara, 7 Eles voltas, estavam fazendo um cerco, né? como se Mas, fosse um cara, cerco de ali helicóptero. foi minha primeira experiência com unidade. Com unidade e de Com unidade, E, porque- com a gente, com missão. E com a gente com missão, exato. Ah. E assim, fantástico, porque eu me lembro que eles invadiram assim a praça, eles tomaram conta da praça. Eu lembro que naquela noite tinha muitos jovens. Sim. Eu não sei se vocês se lembram, tinha muitos jovens. E à medida que a gente foi ministrando, que a gente foi clamando o reino do Senhor naquele local, os jovens foram se Foram dissipando. saindo. A praça ficou vazia, Ficou só vazia, ficou só nós. ficou nós. E daqui a pouco a praça encheu de novo de evangélicos. Foi. O Manuel na pressão, pá, 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 Ministrando. ministrando, os irmãos chegaram orando. Começaram a cantar Começaram a cantar. Foi e a tremendo. orar Sabe o que é mais louco? Junto. Uau, fantástico. Aí quando terminou, que a gente foi se identificar, aí a gente Mas- ficou sabendo que eram os irmãos evangélicos. Mas foi fantástico. Foi a tremendo experiência. porque assim, ó, eu Deus lembro, nos marcou naquele dia. eu lembro que quando a galera veio pra praça e começaram a cantar, adorar junto com a gente, eu lembro que eu tava com chofar Sim, de carneiro. exato. E tu tocou. E eu toquei, eu catei ele assim, ó. Sim. Aí daqui a pouco, cara, eu sinto um braço cobrindo meus ombros. O pastor do Bola, É. ele veio e falou assim no meu ouvido assim, ó. Rapaz, a gente tá dando 7 voltas na cidade. Na 7ª volta, Deus levanta uma atalaia para ministrar o chofar. Meu Deus. E ele falava assim, Cláudio, eu lembro até hoje que ele falou assim, a gente estava dando 7 voltas e lamentando porque não tinha ninguém com um chofar Um chofar pra ministrar. pra ministrar. Ministrar. E aí
A gente encontra vocês. Ele encontra um católico. Contra um católico. E o que é impressionante é que eu lembro que é aquilo que você falou, né? Deus, ali ele marcou a gente. Marcou, cara. Marcou. Com a unidade, sim. Marcou. Porque Deus, ele falou com Manuel, ele falou... Isso, deu Isaías 40. Vocês lembram do discernimento de Isaías 40? Foi o Manuel que... eu falei, né? O Senhor me deu um Isaías 40. E o Manuel daqui, deixa eu ler. Aí o Manuel falou, cara, os vales Serão serão aterrados e as aterrados, montanhas serão aplainadas. Aplainadas. E o Manuel, eu lembro que ele falou, cara, isso tem a ver com a unidade. Você lembra disso, Manuel? Eu não lembro. Ele falou, tem a ver com a unidade. O Senhor vai fazer isso. Quem isso, diria, hein? Quem diria? Um cara que era totalmente que era contra. contra. Foi você que falou, eu lembro. Mas é, cara, eu Deus, recebi a né? É palavra, Deus. mas eu não de ministrei a palavra. perseguidor. Eu era Saulo, né? anunciador. Eu era Saulo, Saulo. Com relação à unidade, eu era unidade, Saulo. Eu recebi a palavra, mas não tive discernimento da palavra naquele momento. Você teve. Foi. E aí, para testificar aquilo que ele falou, É porque, Cido, povo você... O povo do bola A veio. gente estava sendo, Deus. a gente já estava sendo tratado nesse aspecto, né? Quando você veio, eu lembro do Cido falando assim depois, né, mano? Mano, eu quero isso pra minha vida. Eu quero fazer parte desse ministério, eu quero fazer parte. E era uma banda. E era uma banda, cara. E o cara pregador, e como é que o cara faz parte disso? E a gente, né? E aí Meu foi quando Deus, você mano. entrou. meu Deus, cara. E o Cido citou algo interessante sobre a praça, porque assim, naquela época, há 11 anos atrás, 10, a praça era um inferno. Era. Era a época que tinha explodido o funk, as meninas andavam seminuas lá. Os caras, eu lembro, Cláudio, Usava- de uma vez que a gente era o cara fumando maconha ali, outro cheirando cocaína Bebendo. ali, bebendo. Eu lembro de um cara que ele terminou de tomar uma balalaica, uma vodka no gargalo. Quando terminou, ele quebrou no chão. Pá, e foi vidro pra todo lado. É, ali era assim as brigas. E briga. A gente tá Quantas adorando, vezes os cara, caras saindo na mão assim, ó. E quantas vezes, né, por sofrer de asma, cara, aquele fedor de maconha, aquele cheiro, cara, sufocava a gente, cara. Eu me sentia sufocado, tinha que sair da roda, tinha que... E ali era cada tribo tinha de tudo ali. De tudo. Sim. Tinha os gays, as lésbicas, tinha os caras do reggae, os caras do rock, os caras do funk. caras do funk, tinha Sim, tudo. os pagodeiros. E aí a gente As orando, meninas que iam orando. pra se prostituir. Sim. Não, e a ordem, Cláudio, que Deus deu pra gente, pra ir pra lá? Não foi pra fazer evangelizar Sim. e dizer Jesus te ama. Não. Jesus falou o quê? Estabeleça um trono de adoração trono. onde o meu nome está sendo profanado. Exato. E a gente chegava lá, da mesma forma que os caras tinham o seu espaço, a a gente- gente, tinha o nosso e adorava. Eu adorava. Né? A gente não ficava cantando alto pra Não. confrontar Até eles. porque o som Nada. deles era mais alto que o nosso. Sim. E o que né? foi acontecendo? A praça foi sempre cada vez mais esvaziando. Esvaziando. Impressionante, né, Manel? Que todas as vezes que a gente chegava, tava lotado. Começávamos a adorar. Eu lembro que As trevas. Ô Cido, se eu lembro que um dissipavam. primo meu falou uma vez pra mim assim. Dissipavam. Ele chegou em mim, deu risada e falou assim: Meu, você acredita que eu cheguei sexta-feira na escola? Ele estudava no CI. Eu cheguei na escola, todo mundo na sala de aula. Eu falei: Eu acho que tá acontecendo? Vocês não vão cabular? Aí eles falaram: Sai fora, meu. Cabular pra quê? Pra ir lá pra praça? Chega lá, os caras da igreja tá lá, mano. Melhor ficar aqui na escola. Olha só. E a gente virava e falava: Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente foi vendo a transformação da cidade, né, Ciro? Exato. Hoje, Cara, a cidade de Itapevi é um exemplo. A gente orava clamando por justiça. Exato. Né? Pela saúde. Pela saúde. segurança, E pela pelos economia governantes, da cidade, pelos pelo prefeito, É. pelos vereadores, hoje Pelas eu igrejas, vejo. pelos pastores, padres. padres. Sim. É. Eu vejo um dos grandes sinais. Amém. Meu Deus. Eu vejo quando o prefeito estabeleceu uma parceria com o governo do estado para trazer aquele negócio de comida barato. Sim, o Bom Prato. Bom prato. Bom prato. Cido, ninguém passa fome mais em Itapevi. Não, ninguém passa Cara, fome. Itapevi. é R$1, cara. É R$1. E se não tiver R$1, Exato. a pessoa come.
Exato. E nós falávamos Isso, do quê? De cuidar do órfão, do pobre, do órfão e e da viúva. Então, a gente foi orando e a gente foi vendo a transformação Contemplando. física. Sim. A gente foi vendo a transformação física. A cidade de Itapevi Isso. era um lixo. Era um lixo. E quantas vezes, né, passava no noticiário, né, com notícias ruins, né, sobre a nossa cidade. Hoje não. Né? Modelo, virou uma Hoje cidade virou modelo. cidade modelo. Né? Né? A inauguração de pista de skate, a inauguração do muro, tal, Parque. do parque, As não sei o escolas. quê, escola do futuro. Cara, E a gente fantástico. acredita, eu acredito fielmente Eu também que é creio. fruto de oração. Eu também creio. Não só Também nosso, creio. não, porque a Da gente igreja orava da cidade. Sim. da mesma forma que a gente orava para que Deus levantasse adoradores, a gente orava para que as igrejas descessem para a praça. Pra adorar. Senhor, Sim. tragam os cristãos para vir adorar aqui. Amém. E aí, quando a gente não ia, a gente via outros irmãos orando e a Exato. gente falava: o reino de Deus está acontecendo aqui. E hoje, até hoje, tem irmãos lá na praça fazendo esse Isso trabalho. foi fantástico. Eu achava fantástico também quantas vezes, cara, a gente esteve lá numa roda e chegava uma pessoa do nada. E aí o Senhor falava, põe a mão, e a gente põe. E orava. E orava. Cara, e o Senhor curava, o Senhor restaurava. Quantos momentos, né, gente? Glória a Deus. Eu olho Glória a para Deus. trás Glória a assim, ó, Deus. e eu Glória a fico, Deus. Meu Deus. eu fico vendo aquele lance que a gente estava falando. Deus construindo algo, tanto fora, né, externo, como o Jefferson falou, a mudança na cidade, como ele construindo algo internamente em nós. Amém. Impressionante. Eu fico muito constrangido quando eu me recordo de todo trabalho, de toda tratativa de Deus em nós. Porque, assim, era impressionante ver atitudes que era movida por esse sentimento de destemor. Pô, o Jefferson tá vindo aqui e vê normalmente as pessoas passam e deixam cair. Pô. Sim. De Cara, acolher. puxa o moleque aqui, joga o moleque dentro do carro, leva pro hospital. Daqui a pouco vem a motivação. Cara, nós precisamos ir pra praça pra interceder, pra orar. Sim. Pá. Uma coisa foi movendo outra. E você entende porque a oração ela é essencial para mudar, para virar a chave de qualquer realidade. Sim. Qualquer realidade. Qualquer atmosfera. É Impressionante, mano. Meu Deus do céu. Impressionante. Quantas experiências. Acho que para concluir, eu sei que tem muita coisa que está de fora, acho que vai precisar A gente vai fazer fazer uma parte 2. Uma parte 2. Mas só para Mas eu queria contar uma história aqui do. De novo você? É, mano, a história do. Do quê? Estou com. Do meu prato de comida. Ah! Meu Deus. Isso dá um belo Ele corte. gosta Pô, de uma do Zé história. Gota. Do Zé Gota. Cara, mas assim, vamos. Não, mas Cara, só para finalizar, fala, tem algo que falando de oração, eu quero comer isso aí. Eu quero comer Ó. isso. Patrocínio, vem patrocinar a gente aqui, viu? A gente quer patrocínio, viu? Só falar. Fala aí, não. Já que tá fazendo barulho, então eu vou pegar um trem aqui. Baratinho. Mas só pra. Falando de oração, né, e falando que a gente não é músico. Músicos nós somos, né? Mas você consegue entender Valeu, o que a gente quer dizer. Mais um cafezinho. A gente sempre foi um ministério missionário, por isso, Missão Missão. Rio de Deus, Sim. né? O nome sempre caracteriza a sua missão. Então, quando Deus falou Missão Rio de Deus, é porque somos um ministério missionário. Só que houve um momento, né, Cláudio, que a gente entrou em discernimento que Deus queria algo nosso aqui, mais em casa. Sim. E aí foi quando o Senhor falou pra gente que a gente estava indo ministrar as mesmas pessoas nos mesmos lugares todo ano. Sim, mano. Cara, E aí isso ele- foi forte, hein, mano? E aí ele começou a colocar uma crise na gente. Nossa, foi forte, hein? E aí, por que ele gerou essa crise na gente? Porque ele queria dar um discernimento, que era o quê? Vocês não precisam ir sempre fisicamente. Porque através da oração, Você. lá da sede de vocês podem alcançar a China. A China.
Vocês Ixi. podem alcançar o Nepal. Eu lembro de uma oração onde o Senhor nos levou Sim. a entrar lá naquele... onde fica o Kim Jong-un? Eu sempre me Coreia do confundo. Norte. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Eu lembro de, em oração, em Deus, os portões sendo abertos e aí a gente como se estivesse flutuando, entrando Na cidade. naquele lugar dele, que eu não sei como que se diz, se é cidade, se é templo. E aí eu lembro que foi entrando, eu lembro que os guardas saíam, abriam para poder entrar, até que a gente entrou na sala dele. É como se tivéssemos um passe livre, né? Exatamente. Com eles abrindo, né? Como se tivesse uma permissão concedida, né? Exato. O Senhor nos levou até lá para que lá de dentro a gente intercedesse. Meu Deus. Forte. Então a gente foi entendendo, e isso foi até um discernimento que gerou na gente a maturidade de entender que a gente deveria ir para algumas missões externas, mas a gente deveria ficar mais na nossa cidade. Sim. E estabelecer um lugar de adoração ali, Intercedendo, né? E adorando. intercedendo, adorando, e Sim. cuidando das nossas famílias, cuidando Bem da nossa colocado. cidade. É. E ali a gente começou a diminuir o aceite de convite. Até porque as pessoas pararam de enxergar a gente como uma banda. Uma banda. É aquele lance que a gente falava assim, a gente vai só para ministrar uma vez, né? E às vezes não volta. Não volta. Porque aqueles que nos chamavam, É porque a gente não tinha ia para gerar convite, né? a gente ia de fato para corresponder. A gente falava assim, tanto a gente chegava num ambiente e falava assim, cara, precisamos discernir o ambiente. Sim. Como se movimentar dentro deste lugar. Sim. O que o Senhor quer fazer, Espírito Santo? Estamos aqui para corresponder. Não tinha uma Imagina, lista cronograma, de né? música, Sim. não tinha A gente- um cronograma, uma Sim. agenda. A gente perguntava pro Senhor, o que o Existia Senhor da quer? parte dos organizadores. Sim. Né? Mas a nossa parte nunca Imagina a frustração dos caras, dos caras, porque eles meu vinham com o Deus. negócio formatado e a gente Isso que chegava não gerava convite. A gente ia e onde a gente ia. e a gente voltava falava, é a mais. última vez. Quando nos chamavam é porque de fato a galera já carregava um peso semelhante àquilo que a gente carregava, né? Porque quando a gente, que nem o Jefferson citou o encontro do Somos Um, BH. onde houve confissão pública. Sim. Então, sempre que tem encontro desses irmãos, eles não chamam. Por que não chamam? Porque eles Eles reconhecem. entenderam. Eles entenderam. É né? aquilo que a gente carrega, como a gente também vai, porque a gente entende o que eles carregam. Sim, exatamente. Então, assim, Eles entendem o nosso carisma, né? aham. Então, muitas vezes a gente era assim, ou ia pra. A gente já sabia, poxa, ali a gente não volta mais. Tipo, não volta. Não porque a gente Isso, afrontava, é, não, porque, nunca. não porque a gente era aquilo que a gente carregava. Isso, e às vezes, né, o Senhor trazia algumas palavras duras, né? Palavra de também. Safira e Ananias. Poxa Meu vida, Deus. palavra dura demais. Então, tipo assim, a gente não ia lá para interter o povo, né? Como a gente Não, falou aqui, né? Os A momentos gente que ia pra- os momentos que acontecia de alegria era de júbilo. Por quê? Sim. Porque ele fez. Ele tocou, veio, ele ele tocou, ele são curou, pessoas, e aí né? gerava júbilo. Eu lembro que nesse Somos Um, ficou muito marcado até por conta que foi a última vez que a gente viu aquele irmão do Rio de Janeiro que faleceu, um irmão muito querido, esqueci Sim, o nome Leandro. dele, Leandro. É o Leandro Souza. Não, era Leandro. Ele foi do Frutos de Frutos de Medigore. Medigore, o Leandro, Um cara pô. precioso Poxa demais, né? E a gente ministrou e a glória de Deus tomou aquele lugar de uma maneira tão profunda Sim. que uma noite a gente entrou num júbilo, Deus gerou um óleo de alegria no nosso meio tão grande que a galera invadiu o palco. E eu lembro que a gente largou o instrumento, outras pessoas começaram a tocar também. Foi. E a gente começou a pular e eu ficava deslizando como se tivesse de patins. Aí o Foi. Betinho também. Aí teve uma hora que eu. Cara, os irmãos pulando de Teve uma hora que eu fiz assim, Junta o pra dar povo um lembra banho, junta. Aí o Betinho chegou em mim e falou assim: o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pular do palco. Ele, sério? Não, eu primeiro. Aí eu juntei a galera, o Betinho, imagina, desse tamanho. Betinho. Saiu correndo e vum, a galera. Meu, foi lindo. Nossa, Mas aquilo fantástico. não era entretenimento. Não, cara, era júbilo. Era júbilo. Era júbilo. Né? Na presença do Senhor. Eu fico pensando em Davi, Cláudio. Nossa. Pra ele ter tirado a roupa
diante da arca. Sim. Imagina o que o Espírito fez com aquele dentro homem, dele. a ponto dele se despir, né? Aí você fica lembrando de São Francisco. Também. Inclusive, a gente está gravando no dia de No São dia, Francisco, sim. né? Puxa vida! Então, um homem que ele se desfaz até das suas roupas para ter somente Ele diz o amado. Amado. A Então, presença. é isso, cara. O que nos fascina? Se você for falar assim, o que é o Missão Rio de Deus? Cara, é um bando de caras apaixonados pela presença de Deus, que troca qualquer coisa Isso. pela presença e que faz qualquer coisa. Porque assim, a gente sempre falou, a gente saía dos encontros e falava assim, irmãos, se um dia vocês precisarem de alguém para limpar o banheiro, Nos chame. No chame. nos chame. Não precisa chamar só pra gente vir aqui tocar. Não. A gente não tá interessado em tocar. Sabe uma- Tanto que a gente terminava de comer, a gente queria lavar a os louça. pratos, É. Aí as Os irmãos irmãs, brigando, não, né? Deixa, não lave. Porque eles estavam acostumados com bandas chegava. de renome que exigia toalha, exigia as coisas. Não estamos criticando, não, gente. Não. Cada um na sua realidade. Mas a gente queria A gente queria comunhão, a gente Comunhão, queria servir, a gente queria sorrir, unidade. né? Né? A gente Sabe queria uma coisa que servir me os marcou, irmãos. Manel, pra gente... Eu lembro que uma vez a gente estava no Betinho mesmo, e eu lembro de você conversando com como é que é o nome dele? Hildo? Aquele irmão que... Como é que é o nome dele, mano? Luan, é Luan? De onde? Lá de Minas. Ele é de Minas? É, aquele... Pode falar o que aconteceu que a gente vai lembrar. Eu lembro que você falava pra ele, assim, conversando com ele, falando das missões, falando assim, cara, a gente tá hoje com o coração mais focado na nossa cidade. A gente serve muito fora e serve muito pouco em casa. Naquela época era. E o nosso desejo é tocar a cidade, tocar a nossa cidade. Cara, isso me marcou, cara. Era aquilo que Deus estava gerando na gente, né? Bom, galera, a gente gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal MRDcast, tá? Que vocês compartilhassem os vídeos para que mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo. Amém. Né? A gente vai trazer muitas pessoas aqui. Já tem uma galera que confirmou presença aqui no MRDcast. E vocês vão ficar de cara com o papo que a gente vai ter com eles. Vai edificar muito a sua vida. Muito. Então, não se esqueça. Deixa aí o seu like. Ou se você não curtiu, não tem problema. Não seja um incircunciso. Clica ali nesse botão. Que, ainda que seja não gostei, mas clica. Escreve lá embaixo, lá nos comentários, eu não gostei. Aleluia. Mas se você gostou também, coloca Deixa lá. comentário. Né? Deixa o seu comentário, isso daí ajuda o nosso canal. Então, Deus te abençoe e que venha o reino de Jesus. E outra, se você tem sugestão de convidado, manda pra gente. Verdade. Se tiver alguém que você... Poxa, queria tanto ver... Escreve aí no comentário, né, isso Cláudio? aí. Escreve, eu gostaria muito de ver fulano de tal. E a gente Então- volta depois com a segunda parte. A gente vai aqui ter. ainda precisa, porque eu quero contar a história Tem que vir pra do prato mesa, de comida. ó, aqui tem que vir pra mesa Rafinha, Rafinha. Meu Deus. Michel, Meu Deus. Alves. Ó, tem uma do Rafinha. Deixa eu finalizar com uma do Rafinha. Né? Tem uma que é muito boa do Rafinha. Vocês foram pregar lá no. Vocês foram pregar onde? No Lorena? Lorena. Puxa vida. Puxa, você é bravo, hein, mano? Meu Deus. Pode finalizar? Dá tempo? Dá tempo? Só pra acabar. Só pra acabar, Eu lembrei vai. uma Essa outra é dele, boa. mas pode- Essa é Não, boa depois a gente conta, demais. depois eu- Eu não tava nessa, por incrível que pareça, eu não tava. Mas qual teve um foi? momento lá, depois da pregação, que rolou uma oração e caiu um monte de gente demoniada. Começou a depois. cair gente demoniada pra todo lado. Caramba. Era gente demoniada no canto, era gente demoniada. manifestação, Os cara. caras falaram que tinha um Nunca cara que vinha rastejando igual cobra no chão, assim. E aí teve Nunca uma vi hora que o tanta Cláudio começou a orar. Eu peguei esse que Vamos tava lá, Cláudio. rastejando. Esse cara tá. Sim, Esse cara. Não. Esse cara caiu no chão e começou a ruivar. Sim. Parecia um cachorro. Abria a boca, parecia um cachorro. Era o fortinho lá, né? Não, esse Não foi o o outro. magrelo. Era o magrinho. Sim. Esse era o magrinho, todo tatuado, tinha tomado 4 tiros. Lembro. Cara, que tava cara, no encontro. Esse cara teve um momento que ele meio que gritava socorro.
estendendo a mão assim, ó, cara. E depois esse cara testemunhou que ele falou que tava no inferno e tinha um amigo dele lá que morreu no assassinato e ele tava junto e o cara puxando as pernas dele, cara. Não, Foi fantástico, pesado, mas conta aí pra gente finalizar. Vai lá. Meu Deus, cara. Velho. Esse cara... Não, me impressionou. Baixou a Glória Polo no irmão. Me impressionou, cara, esse cara. Esse é um Não, cara mas de foi... processo. eu lembro dele, Mateus, forte. o nome dele, Mateus. Mateus. Eu peguei ele assim, Meu ó, Deus, eu comecei a orar por ele, e aí eu puxei, e, cara, eu joguei ele no meu colo aqui, ó, e abracei ele aqui, ó, e comecei a orar por ele. E aí ele se retorcia todo aqui, orando por ele, aí eu olhei pro Rafinha e eu precisando de ajuda, cara. Sim. Precisando dos intercessores, dos irmãos de missão. Sim. Não, e esses processos vêm com uma força, cara. Só que esse cara, sobrenatural. esse aqui, ele já tinha... Você já tinha domado. Já tinha dado um sossega-leão nele. Sossega-leão. Aí só que assim, precisando da intenção dos irmãos, eu fiz pro Rafinha assim, bem disfarçadamente assim, ó. Com o dedinho assim, ó. Aí ele fez assim pra mim de longe assim, ó. Ai, maravilhoso, O mano. dedinho gordinho. O dedinho. Dele, parecia uma salsicha balançando. O dedinho. Poxa vida, mano. Ai, meu Essa Deus. é fantástica, cara. É com essa história que a gente finaliza o isso aí, primeiro galera. Deus abençoe. MRD Cast. Obrigado por ter abençoe. acompanhado. Compartilha aí com a galera. Valeu, galera. Tem muita história Deus legal. abençoe. E até a próxima. Amém. Até a próxima. Que Deus venha o reino abençoe. de Jesus. E que venha o reino de Jesus. Aleluia.